amiga assinante do canal 5 da NET que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Estamos hoje num ambiente especial, uma tarde bonita. Por que não a gente aproveitar o Parque Ipiranga? Estamos hoje com a Marian Hanna da Caixa, ela é filha da dona Nina Hanna, vocês acompanharam na entrevista com a dona Lídia Milk, e também do seu Bader, irmã do Marrula e também do Márcio. Ela é filha de libaneses e também casada com um libanês. Ela é formada em psicologia, fez também mestrado. Ela vai apresentar para a gente o... Eu não sei se eu posso dizer aqui o livro, porque... Deixa eu até pegar aqui. Na verdade é um livro, mas aqui ela fez o mestrado dela e ela tem teses interessantes que vão ajudar você, amiga assinante, a compreender basicamente as dificuldades e a situação que se encontra os imigrantes. Como nosso programa trata de sírios libaneses, também de egípcios, os muçulmanos que vêm para cá também, jordanianos, mas ela traz à luz certas situações que eles vivenciam, né? Você está vindo de uma terra distante, indo para uma terra estranha, muitas vezes sem referência nenhuma, sem saber o idioma, sem recursos financeiros. Então a Mária vai exemplificar, explicar melhor como funciona isso para a gente. Primeiro, Mária, seja bem-vinda, obrigado pelo tempo dedicado a gente. A gente pode começar falando o que aqui da sua obra, Mária. E eu vou falar obra porque realmente é o assunto interessante e é tudo que o assinante do Canal 5 da NET quer saber um pouquinho mais sobre a história da imigração. Então, a minha dissertação de mestrado em psicologia clínica e social-cultural, o título dela foi Fenomenologia do Viver em Dupla Pátria, 2 estudos de caso com libaneses, com brasileiros filhos de libaneses. A minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa de base fenomenológica. E lá eu fui estudar a fundo a história de 2 filhos de 2 famílias libanesas que nasceram no Brasil, viveram por alguns anos no Líbano e retornaram para o Brasil e residem aqui até hoje, né? Então, na verdade, eles fizeram o caminho de volta, né? Nasceram aqui, foram lá conhecer como que era a terra dos pais e retornaram. Cada um pelos seus motivos, né? Ou foram por conhecimento, ou realmente por mudança da família e depois retorno da família, mas cada um experienciando de alguma maneira essa vivência. O que é que você pode constatar? Porque, como você falou, é uma amostragem. Você está pegando 2 pessoas, mas é igual pesquisa de eleição, você não entrevista todo o universo, né? Você entrevista aqueles respectivos, né? E dali serve de base para alguma coisa. O que é que você pode analisar nessas 2 pessoas, Mayra? Assim, a gente começa o trabalho entendendo como é que uma identidade se forma. Então eu discorri sobre identidade, sobre pertença, sobre estratégias identitárias, maneiras, ações, condutas que as pessoas têm às vezes para se afirmar, para conseguir manter essa identidade de forma integral. O que a gente entende por identidade? Uma identidade ela é formada, isso segundo vários autores, em resumo, do bio, né, do biológico, do social, do psíquico e alguns autores hoje ainda dizem do espiritual. E essas são questões que a gente foi comprovando na medida que a gente foi estudando a história de vida dessas 2 pessoas. A identidade, então, enquanto parte biológica, né, nós temos a parte genética, nós temos toda a influência física, hereditária que o indivíduo recebe. Até, sem querer te interromper, antes da gente começar, a gente até falava aqui. Porque muitas vezes, às vezes a carga genética, muitas pessoas usam para justificar. Ah, é assim porque é genético. Por outro lado, outras pessoas falam, não, a genética não tem nada a ver, é outra pessoa, outra identidade. Mas você pode comprovar o quê? Não, nós acreditamos, eu acredito, né, enquanto psicóloga, que não existe um ser fragmentado. Então, o indivíduo, ele é realmente formado pela comunhão, pelo transitar, né, pelo encontro de todos esses âmbitos, o biológico, o social, o psíquico e o espiritual. E a gente comprova isso em algumas falas das pessoas, né? A questão genética, ela é sim trazida, e principalmente na nossa área, no que se refere a memórias
hereditárias, né? Nós trazemos conosco memórias inseridas, impressas no nos nossos genes, né? Em toda a nossa formação. E isso cabe no nosso caso, né? E as pessoas, às vezes, ao nos ouvirem falar, vão lembrar de alguma coisa que vai falar, nossa, né? Às vezes a gente tem algum comportamento, a gente fala, mas de onde? Como que isso acontece? Por que que eu agi dessa maneira? E existe uma confluência de todos esses aspectos naquilo que nos leva a fazer, a agir, a falar, a sentir. Eu, inclusive, várias vezes eu me pego repetindo gestos do meu pai. Exatamente, eu tô fazendo alguma coisa, eu falo, gente, eu tô fazendo igualzinho meu pai, às vezes coisas, ou oposições, ou atitudes que eu de repente criticava nele, enquanto mais jovem um pouquinho, eu tô fazendo da mesma maneira. Então é uma realidade, é fato comprovado mesmo. Isso. Essa questão genética é fato, né? No nosso trabalho é muito importante a gente entender a influência do social na formação da identidade das pessoas, especificamente dessas duas pessoas, né? Desses meus dois entrevistados, um homem e uma mulher. Adultos, cada um vivenciou o Líbano numa fase, né? Uma adolescente, o outro um pouco mais novo, no início da adolescência. E, inclusive, é um período onde a formação da identidade se concretiza, né? Não que ela seja estática. Os autores dizem, e a gente concorda, que a identidade é mutável, a gente está em constante evolução, crescimento, né? Em constante ir e vir e se construir. O social é uma questão que a gente precisa atentar, principalmente no que se refere a grupos, né? Então, qual é o primeiro grupo que nós, indivíduos, temos e que é de extrema importância na nossa formação? A família, a estrutura familiar. Então, pensem, nós nascemos, né, e eu digo nós porque é também o meu caso, né? Então, são os indivíduos, pessoas nascidas no Brasil, sim, mas nascidas no Brasil também. São pessoas que nasceram no Brasil país, que vivem externamente toda a cultura brasileira, mas que em casa, que desde o seu nascimento e dirá antes do seu nascimento, já carregam consigo toda uma carga anterior de memórias culturais, né, de informações de uma linhagem que vem com ele, que se concretiza nesse nascimento, nessa infância, quando ele começa a formar a sua personalidade, sua identidade nos objetos primeiros que ele tem, na família. Então, isso vem através da língua, através de valores, através de condutas, da religião. Todas são questões de formação identitária. Então, ele tem os dois momentos. A primeira base de tudo, que é a estrutura familiar e aquilo que ele já vem herdando. E depois ele é inserido num meio social, num primeiro momento, no Brasil, vivenciando e significando, dando significado às representações que ele tem no meio social brasileiro. E aí você acha que começam as primeiras dificuldades? Porque enquanto você está no lar, você está acolhido, você está protegido, né? E os descendentes árabes têm muito esse apego grande à família, né? Então cria aquela redoma, como geralmente todos os pais fazem, né? Em sua imensa maioria. Então chega um momento que você, aquela primeira cisão, você sai de casa, vai para o colégio. Você sendo descendente, e a gente pertence à mesma geração, estudamos no Colégio São Francisco. Eu me lembro, não vou falar nem quanto tempo tem, não, melhor não. Tinha aquela coisa, olha os turcos, aí a turma dos turcos, a República Árabe Unida. Então, o momento da primeira cisão seria essa aqui, sair de casa e ir para a escola. E qual o comportamento que deve advir disso aí? Que meios de defesa uma criança, geralmente, a faixa etária que ela sai para os primeiros estudos é 4, 5 anos. Ela está inserida, de repente, no meio diferente, não basta ser diferente do lar, mas também diferente culturalmente do que ele aprendeu. Que mecanismo de defesa ela pode criar para se inserir naquele ambiente?
Eu não chamaria de mecanismos de defesa. Uma outra questão que nós estudamos são as estratégias identitárias. Algumas pessoas usam de mecanismos conscientes ou não conscientes para afirmar certa estrutura pessoal. Então, enquanto criança, acreditamos, né, a gente nunca pode afirmar, mas existem essas colocações estratégicas de identidade para realmente o indivíduo conseguir se fortalecer naquilo que ele aprendeu. Então, assim, eu aprendi, digamos assim, por exemplo, eu tenho orgulho de ter a origem que eu tenho, né? Eu não gosto que me chamem de turco porque meus pais me ensinaram que não é bacana ser chamada de turca, né? E aí a gente aprende também, num segundo momento, o porquê disso. Então, existem reações que às vezes algumas pessoas não entendem, especialmente as pessoas que não têm essa vivência de viver o extranacional, digamos assim, de viver fora do país ou de conviver com outras culturas. Isso é compreensível, né? Existe às vezes certas dificuldades. Quando criança eu acho que a coisa é um pouco mais tranquila, né? Mais lúdica, então não há tanto problema. Mas, por exemplo, com relação à língua, eu me lembro que quando o meu filho era pequenininho, né, a gente quis começar a inserir a língua árabe para ele e foi uma questão, porque ele foi para a escola e ele começou a falar em árabe com a professora. Então ali a gente começou a falar assim, nossa, como é que nós vamos fazer agora, né? Como lidar com isso, né? Mas como eu, Mariam, sou brasileira e normalmente é a língua da mãe que prevalece, a coisa foi tomando mais o rumo brasileiro, o português foi a língua primeira dele, né? Mas ele tem essas noções de árabe, ou já fala árabe? Eles têm noções de árabe. Falar correntemente, não. Eles entendem, mas não. E é interessante que uma das tristezas e do sentimento de um dos nossos entrevistados e dos conflitos e sofrimento psíquico mesmo que ele tem, ele relata no trabalho, é de não vislumbrar os filhos dele tão ligados à cultura como ele gostaria que fosse, né? Sem falar, às vezes, o idioma árabe e sem a ligação e talvez o pertencimento que ele tenha com relação à terra, né? Às origens. E a partir de que momento, Mária, se é que possível identificar, se a pessoa já está ciente do... Bom, eu pertenço ao Brasil, eu pertenço ao Líbano, à Síria, ou qualquer país que seja, ou eu pertenço aos dois. Tem algum momento que você pode perceber na sua obra aí que houve essa revelação da identidade? Não sei se de repente eu estou usando um termo inadequado, mas você pode falar melhor a respeito disso. Então, nós tivemos, como eu disse, 2 entrevistados. De uma maneira geral, isso varia muito, né? Vai depender do desenvolvimento, da maturidade, do conhecimento de cada um. Com relação à pesquisa, a gente percebe que um dos nossos entrevistados, o do sexo masculino, ele ainda vive internamente grandes conflitos, ele ainda sofre com relação a essa divisão, né? Talvez, né, a gente está supondo que talvez ele ainda não tenha percebido ou não tenha conseguido entender e internalizar que ele pode pertencer a 2 pátrias, né? Ele pode pertencer a 2 culturas. E na verdade não é uma coisa fácil. Você precisa de muito trabalho interno, de estudo, de conhecimento. Ora uma vai se destacar, ora a saudade da outra vai ser imensa. Então a pessoa precisa aprender a manejar essas questões, esses conflitos internos. Já a nossa entrevistada, por toda uma história, por ter vivido várias circunstâncias, por causa da sua própria história de vida, hoje ela já toma toda essa questão como um grande fator de enriquecimento na vida dela. Então, hoje ela sabe que ela pertence
e isso demandou, inclusive, ela relata, tratamento psicoterapêutico para ela entender que ela poderia vivenciar essas duas realidades, essas duas culturas, que o sentimento de pertença pode ser tanto pertencente ao mundo árabe como ao mundo brasileiro. Então, chega a esse extremo, então, de ter que procurar ajuda psicológica. Chega. Às vezes, as pessoas que não têm conhecimento da área atuam e sofrem por problemas ou por questões e não entendem que o cerne, que o centro da questão está extremamente ligado a essa questão de identidade, que está relacionada, nesse caso, à questão de duplo pertencimento, né? Eu já tive, por exemplo, no consultório, quando eu clinicava, uma pessoa descendente que não necessariamente tenha vivido lá, como os meus entrevistados o fizeram, mas a cultura era tão forte em casa e fora de casa a vivência totalmente diferente, que os conflitos eram muito grandes, né? A ponto da pessoa realmente adoecer. Chega, então, a situação extrema, né? Chega a situações extremas. Talvez as pessoas não tenham consciência e entendimento disso, né? Que essa possa ser uma questão. Assim como nunca é só uma questão, né? Nós somos rodeados e nós somos influenciados por inúmeras variáveis sempre. Tá certo. Você selecionou algumas falas aqui do pessoal, no caso das duas pessoas que você lidou para fazer a obra. O que você pode destacar para a gente, Mária? Então, resumidamente explicando, nós chegamos sempre numa pesquisa fenomenológica nós chegamos a 3 unidades, né? Que são comuns aos 2 candidatos, que são significativos aos 2 candidatos. Candidatos não, desculpa, aos 2 entrevistados, eu estou com a política na cabeça ainda. Uma unidade temática é a língua, a outra unidade a pertença e a outra unidade a religião. Tem algumas falas em cada uma dessas temáticas que são interessantes e que daí o telespectador às vezes pode entender melhor o que se passa no interior das pessoas. Então vamos a elas. Então, com relação à língua, que é uma unidade, que é um aspecto da nossa vida que talvez a gente não valorize ou não saiba do valor dela na nossa formação. Então, o sujeito número 1, né, do sexo masculino, ele diz assim: não tem coisa melhor do que a gente falar em árabe. Eu me sinto eu mesmo quando falo árabe. E é essa noção que eu gostaria de passar. O sentimento de totalidade que o indivíduo tem com relação ao pertencimento. Ele tem necessidade de uma identidade bem formada, tranquila, sem maiores conflitos, para que ele se sinta integral, total, preenchido, né? Esse é o sentimento de identidade, o sentimento de pertencimento a algum lugar, a alguma coisa, que é muito importante. Ele diz assim ainda: quando falo árabe, eu sei que estou expressando sem meias palavras. Quer dizer, ele se sente seguro enquanto falando árabe. A gente se sente mais verdadeiro. Eu sinto assim, porque quando você aprende o árabe, vem junto com ele não só a língua, vem os costumes, os valores, etc. Ou seja, o pacote completo. Exato. Né? O que você pode extrair, então, resumindo, dessa fala do sujeito 1, digamos assim, que é do sexo masculino? Então, a importância, no caso dessa temática, a língua, para a formação identitária do indivíduo, né? E é interessante, quem fala mais de uma língua sabe que existem expressões, por exemplo, expressões próprias de cada língua, expressões idiomáticas, que a gente não consegue traduzir, não é isso? É a tal do saudade no português. Por exemplo, não é? E tem expressões em árabe, por exemplo, que são belíssimas e que nós não conseguimos, ainda que a gente traduza ao pé da letra para o português, mas ela não comporta, ela não leva em português o mesmo valor, o mesmo peso, o mesmo sentimento
de que falada na língua original, né? E isso é um pouco o que ele fala. Ele consegue se expressar, ele consegue ser, através das palavras, mais em árabe do que em português. E vamos lembrar que ambos são nascidos no Brasil, né? Vamos lá, agora outra fala. A Mayra vai procurando uma aqui. Ela vai procurando, achou aqui. Então, tem uma interessante da candidata que diz muito dessa divisão, do sentimento de divisão com relação ao duplo pertencimento. Ela diz assim: então eu comecei a ficar nessa divisão. Será que eu nunca vou pertencer a eles? Será que eles nunca vão me considerar um deles? Uma deles? E voltando para o Brasil, olha a libanesinha, ela não é brasileira, ela não é completa. Então lá eu não era completa e aqui também eu não era completa, né? Então existe esse sentimento de divisão. Quem eu sou? Por que é que eu não gosto e por que é que eu não me sinto, por exemplo, tão inspirada e tão à vontade numa roda de samba como eu me sinto à vontade quando eu estou dançando dabke, né? São pequenas sutilezas do dia a dia da pessoa que, se prestarmos atenção, a gente começa a descobrir a importância dessas questões do grupo, do pertencimento e de ter uma identidade bem formada, né? O sentimento de identidade transcorrendo tranquilamente. E como funciona a cabeça do homem e da mulher nessa situação? Funciona de maneira semelhante ou tem alguns aspectos que você conseguiu diferenciar entre um e o outro? Não, porque na verdade nós temos uma pergunta-chave onde eles discorrem e depois nós tentamos afunilar e trazer aquilo que eles têm em comum. E foram essas as 3 temáticas. Essa questão de gênero a gente não focou, não procurou saber, né? Existe ainda a questão religiosa, que para os dois era de extrema importância, que também fala muito da formação deles, né? O meu candidato, ele é de formação cristã, de nascimento. De novo eu falei candidato, Guilherme, você viu? Não, as eleições passaram, mas vocês percebem que o sentimento continua. Mas é porque a gente cria expectativas, né? Todo mundo cria expectativas, todo mundo quer viver bem, né? Ver as coisas transcorrendo da maneira tranquila. Então isso é normal. Vamos lá, vamos continuar, não tem problema não. Devem ser meus candidatos à entrevista, entendam assim, melhor. Então, com relação à religião, ele então era de formação cristã e ela advinda de uma família muçulmana, mas que no decorrer da vivência no Brasil passa a frequentar uma igreja cristã e depois passa tempos e hoje mora em Brasília e fala da riqueza de poder ter aprendido, e ele também diz, né, porque a gente sabe que no Líbano a diversidade religiosa é muito grande. E isso, para eles, trouxe um aprendizado, né? Hoje eles conseguem conviver bem com todas as religiões. Ele diz da importância de ter concluído que a grande importância é sim se ter um Deus, né? Ou seja, menos preconceituosos talvez do que outras pessoas no tocante à religião. Então, em relação ao pertence, ainda, porque são vários conflitos que a gente analisa. Falei daquela primeiro momento de decisão, seria sair da redoma, do lar ali e ir para a escola. Depois também tem a questão religiosa. Alguns antecipam, né? Já fazem essa iniciação religiosa mais cedo, alguns deixam um pouquinho para mais tarde. Então são várias áreas de conflito que a gente vê, são vários momentos de decisão, na verdade. Que escola que eu vou aprender isso, vou aprender aquilo, que religião eu vou seguir, meus pais seguem isso, seguem aquilo, mas de repente eu simpatizei mais com isso ou com aquilo, independente da formação familiar. Então são muitos momentos de dúvida, na verdade, não é, Mária? São dúvidas que, na verdade, todo ser humano tem, né? Inerente a qualquer um, independente do estudo. Isso, inerente a qualquer um. Mas talvez em pessoas nascidas em culturas diferentes àquelas em que eles vivem, é um pouco mais difícil, é uma variável a mais para eles darem conta, né?
para se estruturarem. Nós somos formados de toda essa diversidade, né? No meio social, principalmente, nós somos extremamente influenciados pela cultura, pelos grupos, e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas, por exemplo, existem autores que dizem que a gente se forma pela alteridade. Como assim? Eu sei o que eu sou a partir daquilo que o outro é, né? Eu sei que eu sou árabe porque o outro é brasileiro e que nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos iguais em vários aspectos. Então, a influência do grupo é extremamente importante na formação da pessoa. E aí, se a gente for analisar no nosso caso, essas pessoas, esses filhos de imigrantes, e aqui a gente pode estender toda essa nossa fala, esse nosso assunto, a todos os filhos de imigrantes, ou até aos próprios imigrantes, sejam eles imigrantes do exterior para o Brasil, ou mesmo um nordestino que vem para o sul ou que vem para o sudeste. Existem alguns conflitos inerentes que têm relação com esse nosso trabalho, né? O sentimento de pertencimento. Estamos com Mária Hanna Dakashi, ela que é psicóloga de formação. Falamos aqui sobre a identidade, no primeiro bloco, falamos sobre o pertencer ou pertence a uma pátria, sempre o assunto ligado à imigração, mais especificamente sobre os árabes. Só que a gente pode pegar outros exemplos práticos também, não é, Mária? Por exemplo, a cidade de Anápolis, tem pessoas que passam por aqui e tem que ir embora. A gente pode pegar, por exemplo, o pessoal da base aérea, né? Que mesmo eles fazendo essa mudança, basicamente, 99% dos casos, sempre dentro do Brasil, mas o Brasil é imenso, então são mudanças culturais. Então a gente pode ver essa vivência das dificuldades, mesmo sendo dentro da própria pátria, não é? A gente informalmente conversa, às vezes por gostar do tema, né? A gente conversa com algumas pessoas, com algumas mães especificamente, e a gente percebe que existe, talvez em menor grau, né? Com menos conflito, mas existe uma dificuldade de adaptação, às vezes, desses filhos de pessoas que são constantemente transferidas e que não têm uma residência fixa, né? Uma vez que nós falamos da importância dos grupos, né, da ligação com as pessoas, dos laços que a gente estabelece no nosso dia a dia, serem importantes para a nossa formação e para a nossa integridade interna, né, a nossa integridade psíquica também, a gente percebe que isso acontece, então, com pessoas como os nossos colegas, os nossos conhecidos da base aérea, né? Existe uma dificuldade, sim, dessas pessoas nesse trânsito constante, nesse ir e vir e nessa falta às vezes, de conseguir firmar laços, né? É lógico que, como tudo na vida, nós temos os dois lados. Tem um lado positivo da coisa também. Né? Então, a pessoa que consegue tirar proveito dessa situação, ela entende, aceita que realmente existe uma dificuldade nesse trânsito todo, e aí eu me refiro a todas as situações que nós já falamos, mas também percebem o ganho que podem ter, né? A qualidade, o número de conhecimento de pessoas, o número de pessoas que se conhece e o aprendizado que a gente sempre tem conhecendo e vivenciando outras culturas, né? Mesmo porque culturas regionais. Mesmo porque, se você vai segue uma linha ou pega uma profissão dessa, ou mesmo embaixador, você sabe que isso é inerente à profissão. Eu costumo até citar, e eu entrevistei há um tempo atrás, o embaixador da Síria e também do Líbano. O senhor embaixador, o Jim Douari, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a pouca idade. Ele é bem novo, mas ele já passou pela África do Sul, já passou pela Indonésia e está no Brasil. Isso mesmo sendo bem novo. Me lembro meu tempo de colégio marista lá em Brasília também, não vou falar de data aqui de novo. Me lembro tanto meu amigo José Inácio Platas, que ele era filho do embaixador do Uruguai, sofria na mão dos seus coleguinhas, inclusive eu. Eu me penitencio hoje por conta disso. Também me lembro do Ciríaco, ele era filho do embaixador da República Dominicana, também da mesma forma. Brasília tinha muito disso. Então são todas questões que,
por vezes são complicadas. A gente sabe muitas vezes como o universo infanto-juvenil pode ser cruel com as crianças, então são problemas que muitas vezes não bem cuidados nessa fase podem levar a problemas quase que irreversíveis na fase adulta também. Agora eu me lembrei da sua pergunta anterior, quando você falou da escola e da infância, né? A gente entende o prejuízo que é para uma pessoa em formação ser rotulada, né? É muito complicado, às vezes, para alguém administrar isso. Então, normalmente na escola, voltando então àquela sua pergunta, normalmente na escola existem os rótulos, né? A criança ou o pré-adolescente tem muito disso. Ou é o gordinho, ou é o chinesinho, ou é o turco, ou no meu gordinho, né? Ou no meu caso, espanador da lua, aquela espanador da lua. E na verdade, para uma criança que recebe o rótulo, receber ainda o rótulo e não se sentir pertencente ao grupo, o significado do rótulo para essa criança é ainda maior do que uma pessoa que já está no meio, que já se sente à vontade, adaptada ao meio, apesar do incômodo que é ser rotulado, né? E com detalhe também, muitas vezes a criança esconde, né? Às vezes ela nem comenta em casa. Exatamente, ela não comenta. E aí penso eu, né? Como seria difícil, por exemplo, e como é difícil, como nós já vivemos isso, né? Ah, me chamaram de turco na escola, né? Eu sou o turquinho. Hoje não, porque hoje isso é um pouco mais tranquilo. Hoje a gente leva no pejorativo mesmo, não tem tanto problema. Mas ainda assim a gente faz questão, eu fazia questão na época, os meus filhos fazem questão de explicar o porquê do rótulo, de explicar que não é correto. Mas hoje é lavado de maneira mais tranquila. Mas para os nossos pais isso era muito complicado, né? Porque o significado desse rótulo para eles era diferente daquele que nós absorvemos, né? Acho que o peso hoje então é bem menor. Ah, sim, hoje é bem menor. Teve uma época, e esse foi inclusive uma das intenções, né, do meu trabalho, porque o Ocidente, de uma maneira geral, não tem muito conhecimento do mundo oriental e faz um pouco de confusão, né, com relação à religião, com relação a nacionalidades, etc. E esclarecer isso é interessante. É sempre bom a gente ter uma percepção correta das coisas. E eu me lembro que agora, em 2006, quando o Líbano foi bombardeado em agosto por Israel, não sei se foi em 2006 ou 2008, agora, recentemente. Provavelmente 2008. 2008, e que veio toda aquela crise, voltam os comentários, né? Então a gente passa a ser foco de novo. E quando dos atentados de 11 de setembro também, eu lembro que o meu filho se sentiu muito incomodado na escola, porque começaram a chamá-lo de terrorista, pela generalização que fazem do árabe, né? Não importa se era cristão, não importa se era libanês e na realidade não tem muita relação, a não ser pela língua e por alguma similaridade na cultura. E foi um rótulo dado que na época eu me surpreendi, eu não esperava que isso fosse acontecer e que ele fosse receber de maneira não tão tranquila, né? Porque realmente começaram a insistir e chamá-lo por devidas vezes, seu terrorista e etc. E isso o incomodou um pouco. Mas com a experiência toda que você tem, bom, em 2001 já se passaram aí 9 anos. Você em algum momento pensou que pudesse acontecer isso? Ou em momento nenhum você pensou que, devido ao tamanho horror, tamanha comoção, pudesse ter uma relação, uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, viesse parar aqui no Brasil numa escola de criança? Não, eu não esperava talvez eu não esperasse que ele significasse desse jeito o chamamento, né? Talvez tenha sido isso. Mas no primeiro momento ele trouxe imediatamente para você? Ele trouxe, chegou para mim, para o pai e falou: nossa mãe, fui chamado de terrorista na escola, e muito, muito chateado mesmo, bastante triste.
E aí a gente orientou a explicar e explicar um pouco de geografia e história mesmo, para as pessoas terem conhecimento e saberem diferenciar as coisas, né? Porque também a cultura do Google hoje é muito fácil. Você clica ali, são diversas informações, algumas e a maioria delas corretas, mas outras totalmente desvirtuadas, né? Então muitas vezes uma coisa que a pessoa pensa que é verdade absoluta, muitas vezes nem tanto. É isso mesmo. E oxalá as pessoas busquem mesmo conhecimento e entendimento e, acima de qualquer coisa, que as pessoas busquem acolhimento, né, e entendimento de que diversas são as culturas, diversos são os seres humanos, né, a riqueza tanto do ser humano quanto da sua formação é muito grande. E sempre procurar buscar o aspecto positivo das pessoas, né? Aquilo que tanto o ser humano quanto a cultura tem para acrescentar. Tá certo. E para a gente concluir, qual a conclusão da obra da Marian, Hanna? Não, a conclusão, na verdade, foi uma confirmação daquilo que vários teóricos, né, da minha área, tanto da psicologia quanto da sociologia, da antropologia, dizem, porque na verdade no Brasil não existe, acho que em São Paulo existe um centro, em Brasília alguma coisa relacionado a esse tipo de tema, mas em países da Europa são vários os centros que cuidam de imigrantes e de todas essas questões que a gente falou aqui. A conclusão é que essa questão de pertencimento é realmente de extrema importância, porque é o sentimento de pertença que ajuda a pessoa a se organizar internamente. Então, para um dos nossos entrevistados, isso ainda não está bem resolvido, né? Já é o masculino, ele já é adulto, né, casado, com filhos, mas ainda sofre com algumas questões relacionadas ao pertencimento. Para nossa outra entrevistada, ela já elaborou isso, né? Ela relata, inclusive, que em tratamento psicoterápico, ela conseguiu elaborar e entender e trazer dessa questão, que para uns é conflituosa, a riqueza, né? A riqueza de poder falar várias línguas, a riqueza de ter conhecimento de várias culturas, de poder perceber a religião de uma maneira mais macro, né? Maior. E desejar, na verdade agora é um desejo de que as pessoas busquem entender. Eu sei que existem várias pessoas no nosso meio e que esse é um problema que atinge todos os filhos de imigrantes em algum momento, ainda que alguns não tenham consciência do que se passa com ele, né? E poder saber, eu tive um pouco esse conflito durante a minha vida. Pode falar um pouquinho disso para a gente tá encerrando? Como que foi em casa? Na verdade não foi em casa, foi nessa vivência, né? Algumas idas ao Líbano. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei no Líbano, eu fui tomado por um sentimento, e na época eu tinha 14 anos, eu era adolescente. Então, foi há pouco tempo. Muito obrigada, Guilherme. E eu me senti assim, eu fui tomada por um sentimento que eu não sabia explicar, né? O que é? Tenta explicar isso pra gente. Agora, passado já um pouco tempo. Hoje eu entendo que é um sentimento ligado à minha memória genética, aos meus ancestrais, porque existem estudos, ciências que estudam e que comprovam isso, né? Ao ouvir a língua árabe, eu sempre fui muito ligada à música árabe desde pequena, e isso para mim tem muito significado. É uma sensação de prazer, né? É prazeroso estar junto, é prazeroso estar em família, é prazeroso estar num meio em que se fala árabe. A gente, como disse, ambos, né, disseram, a gente se sente em casa. Não que eu não me sinta falando português, absolutamente. Hoje eu sei que eu posso transitar entre as duas culturas, que eu posso me sentir bem, tanto lá quanto cá. Dentre outros tantos momentos e conflitos que a gente passou e que a gente conseguiu elaborar e entender hoje para poder tirar o que tem de melhor dessa situação. Eu queria agora, para encerrar de vez mesmo, que você passasse uma mensagem, porque as primeiras entrevistas que a gente fez foi com gerações mais um pouquinho à frente. Estamos falando com a geração mais nova agora, que está aqui representada pela Marian. Uma mensagem então, para esse pessoal
mais novo e também, de repente, até para o pessoal mais velho ou para gerações mais novas. Mas, fundamentalmente, uma mensagem sua, como descendente de libaneses e como psicóloga também. Então, eu compreendo quando às vezes eu percebo alguma conduta, alguma ação, alguma estratégia de comportamento de filhos, de imigrantes, no sentido às vezes de não saber se colocar, ou de criticar uma cultura, ou de criticar a outra cultura. São estratégias que a pessoa usa, às vezes, porque ainda não conseguiu receber e acolher esse duplo pertencimento de maneira tranquila. É como a maturidade, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai amadurecendo, e nessa questão é importante que nós, nessa situação, filhos de imigrantes, e tão ligados à cultura de origem, que a gente possa pensar e compreender que nós podemos sim ter duplo pertencimento, né? Ninguém nunca disse que você é obrigado a ter uma nacionalidade, a ter um duplo pertencimento, um só pertencimento, né? Nós podemos sim transitar naquilo que é formação nossa. Eu, Mária, não sou brasileira, só brasileira. Eu normalmente digo eu sou brasileira, mas de origem libanesa. E isso eu quero dizer o quê? Não me reconheçam ou não me entendam como uma pessoa só ligada àquilo ou só formada por aquilo que é cultura nacional. Eu também tenho uma história e tenho formação da cultura árabe, da cultura libanesa especificamente. Isso é muito bom, né? A gente poder transitar, e isso traz uma riqueza muito grande para a gente. Cultural, linguística, social. A gente passa a saber manejar as questões e as relações sociais de maneira muito mais prazerosa e positiva com relação às pessoas, né? Certo, prazeroso foi conversar com você, riqueza, trouxe você para a gente aqui também, assinante do Canal 5 da NET. Mária, mais uma vez, muito obrigado pela participação. As ordens, é sempre um prazer falar disso, é um orgulho ter dupla pertença, né? Poder falar do Brasil e da felicidade de se poder ser brasileira, né? De agradecer o destino de ter trazido meus pais para cá, e de também poder me considerar alguém extremamente ligado e de alguma maneira meio libanesa também. Então tá certo, amiga assinante, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência. Semana que vem a gente volta. Até logo mais.